Meu trabalho é entreter vocês por alguns minutinhos aqui, enquanto o resto do pessoal chega. Para quem pulou aqui de paraquedas, a gente vai fazer uma live coding sessions aí, protagonizada por Thiago Jimenez, engenheiro aqui da DECO, falando um pouco sobre performance e tendo uma atuação bem hands-on, mão na massa, dando uma olhada num site que vendo a oportunidade de melhoria da performance. Enquanto vamos dar mais alguns 2 minutinhos. Enquanto a gente não começa, eu vou compartilhar aqui com vocês um link lá no WebLinks. Acho que foi Guilherme que enviou em algum local. WebDev-links. Eu Qual? enviei o artigo do Deno, que ele fala sobre que o futuro, o passado e o futuro é server-side rendering. Ah, sim. É bem WebDevLinks, eu acho. interessante. Já está gerando muito hate no Hacker News, então é sinal que está na direção certa. É bem legal os insights que eles têm lá, super alinhados com o que a gente pensa também. Eu acho que é o tipo de coisa que também deve ser tratada com parcimônia, né? Existem soluções certas para problemas certos. Eu acho que exatamente o lugar que a gente chegou aqui em relação a performance e tecnologias usadas no lugar errado foi mais isso, do pessoal achar que tem uma tecnologia nova, eu vou usar para tudo. Eu vou usar para o meu admin dashboard do meu software as a service, ir para minha loja, ir para minha landing page. E a gente tem que ter que entender que são problemas diferentes. Recomendo vocês darem uma olhada lá. E acho que já estamos com um bom quórum aqui. Eu vou só dar uns minutinhos aí, uns segundinhos para a Jimena se preparar, se tiver alguma coisa para fazer aí. A gente está gravando esse conteúdo aqui, então se alguém precisar sair, vamos disponibilizar isso depois e vamos adotar isso como prática também, de todo momento aqui na DECO, ser gravado. E é isso. Primeiramente, agradecendo a presença de vocês. Vou passar a bola aí para a Jimenez e quem mais queira contribuir, como sempre, é uma sessão aberta. Então, obrigado, pessoal. Jimenez, está com você. Opa, obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui e falar que, por favor, me parem aí no meio. Fiquem à vontade aí para fazerem perguntas, para falar assim, pô, não entendi isso que você está fazendo, não sei bem direito isso e tal. Eu também, cara, queria fazer um negócio que se eu não fizer eu vou ficar maluco, cara, que é desabilitar meu push to talk. Dá pra E apertar no botãozinho pronto. ali do lado do mic hoje em dia, os menos. Eles botaram um botãozinho ali que você habilita e desabilita isso sem ter que ir nas settings. Ah, boa. Bom, acho que já fez. Vocês estão me escutando, né? Sim. Sim, senhor. Pronto, agora não preciso mais do push to talk. Bom, o que a gente vai fazer hoje, galera? Hoje a gente vai usar um truque aqui que a gente descobriu ao longo desses anos, que é um truque bem bestinha, e bem manual geralmente, mas ele ajuda bastante na performance, tanto na performance do PageSpeed Insights como na experiência final do usuário, né? E aí como ele é bem manual e tudo mais, eu fiz ele antes já para ver, né, se ia dar certo e tudo mais. E eu queria, bom, a gente vai refazer ele aqui agora com vocês. Claro que eu vou começar fazendo ele e vou, né, copiando coisas que já estão meio que prontas, para a gente dar um speed up aqui. Mas esse é o resultado final. Então, e a gente vai fazer hoje usando o site da Zdog, né? E eu queria agradecer o time deles por ter possibilitado a gente de pegar o site deles e dar uma mexida aqui com o intuito de melhorar a performance da página deles. Essa é uma página essa é a página de produção deles, tá? Então, deixa eu aumentar aqui. Essa página de produção, ela já está no ar com a gente, então se vocês entrarem hoje, atualmente, em news.com.br/human, é a página que vocês vão ver, está rodando na Deco já em produção. Então, Uhul. oi? Foi só um uhul. Ah, uhul.
Toda vez que Boa, tem uma coisa legal, eu vou fazer um ru aqui, aí não precisa pausar, não. boa. Precisa de uma sonoplastia, né, aqui. Uma sonoplastia de palminhas, né, um sitcom, assim, isso é bem bom. Adorei, vou procurar agora. Boa. É, E aí, então, essa é a página deles. E só que, como a gente sempre diz, né, cara, performance você consegue sempre melhorar. Ela tá bem legal já. Só que aí eu queria aplicar esse truque que eu queria mostrar para vocês hoje e a gente vai ver que, bom, essa é a página aqui deles. E se você pegar o document dessa página aqui, vocês vão ver que ele está com hoje 123 kilobytes. Hoje a gente já está gzipando, na verdade a gente está usando Brotli em produção já. E aí depois dessa técnica que eu vou mostrar para vocês, a gente vai passar para um HTML de 33 KB. Então é uma grande redução aí. E o que isso implica? Bom, isso basicamente vai fazer com que o site carregue bem mais rápido. Tanto para dispositivo mobile, né, quanto para o próprio desktop até. E isso melhora em várias coisas, né? Melhora tipo, várias métricas do Lighthouse. Pô, Gimeno, você falou sobre esse nome aí, Brotli. O que é Brotli? Boa. Quando quando você pede uma página para o servidor ele volta um HTMLzão aqui, né? Que nem esse aqui que vocês estão vendo aqui na minha direita. E ele pode ser bem grande. E aí, como a gente usa JPEG, WebP em imagens, existem outros algoritmos também que conseguem comprimir arquivos de texto. Um deles é o zip, que a gente usa, o WinRAR, o TAR, ou o gzip, né? E geralmente o pessoal usava gzip até um tempo atrás, mas atualmente eu tenho outros algoritmos de compressão que são um pouquinho mais eficientes e um desses algoritmos é o Brotli. Então, se você entrar aqui no site da Zdog em produção, que é o newsdog.com/human, você vai ver que quando você pedir o request, se você fizer o request, você vai ver que está em gzip. Temos que ver ali. Está em Brotli. O Cloudflare, talvez. Mas boa que a gente viu. Bom que a gente Eu viu. sempre que Gimenez mencionar alguma coisa aqui, ou a gente achar interessante, eu vou colocar no chat da sala algum link que leve para isso. E o Brotli eu coloquei o repositório, é uma tecnologia da Google, inclusive. E vocês podem lá dar uma olhada melhor como é que funciona. Perfeito. O nosso deco.site está em Brotli. Eu sabia que a gente estava desenvolvendo Brotli em algum lugar, mas a gente está em produção, então temos que arrumar isso. E quando vocês veem esse Content Encoding BR aqui, né, que você está no Brasil, quer dizer que você está usando o Brotli, que é esse compressor de página. Você vê o tamanho, como muda, né? Se você não pedir com Brotli, você vai ver. Foi você que estava usando o gzip, né? O gzip. Esse aqui tem 123K e com Brotli ele fica com 72K. Então é uma grande melhora aí. Então temos uma outra melhoria de performance de grátis aí, né, pra gente na nossa home, nas nossas páginas. Ainda bem que a gente descobriu isso, né? Boa. Então, depois do Brotli, a gente vai ter uma melhoria ainda maior aqui, né, que eu tinha mostrado de 33K. Talvez a gente baixe mais ainda esse número aqui no final. Tá bom, mas que técnica é essa? Basicamente, se você olha essa página aqui e começa a pedir ela em. Opa, cliquei aqui errado. Então você vem aqui e dá um View Page Source. Você começa a ver, né? O que eu gosto de fazer geralmente aqui é copiar tudo e jogar no VS Code. E aí eu ponho ele como um HTML aqui. E eu gosto de fazer um format. Pronto. E aí eu gosto de ver o que tem lá dentro do HTML. E aí eu vejo que tem alguns scripts e tal, não sei o quê. E tem um style aqui, que geralmente é bem grande, mas com o Tailwind ele já fica um pouquinho menor do que geralmente ele seria, com outras tecnologias, tipo os LES e SAS.
E aí você pode ver que ele tem basicamente umas 2.000 linhas aqui de CSS, o que é bastante, mas nesse caso é até ok, com classes e tudo mais. E aí a gente fala, tá, aqui a gente não tem muito o que fazer, ou a gente usa menos classes, ou sei lá. Então aqui, ok, não tem muito o que fazer. Aí tem os JavaScripts aqui e tal. E aí, se você começar a andar aqui no HTML, ver o que tem aqui, você geralmente com essa técnica que eu vou mostrar para vocês, você já vê realmente bem fácil. Qual que é essa técnica que eu tô falando? A técnica que eu tô falando é quando você está scrollando aqui no HTML e você vê uma tagzinha chamada SVG. O que é essa tag SVG? SVG é basicamente uma imagem, né? Que você geralmente usa para pôr logos, ícones e tudo mais. Só que quando ela está aqui stringificada assim no HTML, ela geralmente coloca muito peso no HTML. Por quê? Porque essas tags de path aqui, porque a imagem, ela tem todo o dado da imagem ali. E aí tem imagens que são bem complexas e tal. E aí esses paths aqui, eles podem ser bem grandes. Tá vendo? Se eu ficar scrollando aqui, ó, ele vai e vai embora. E tudo isso aqui é dado que o browser vai ter que parsear e vai vir no HTML e vai demorar para renderizar outras páginas outras partes da imagem. E aí só essa linha aqui, essa única linha aqui de SVG tem mais 8,5 kilobytes de dados, né? Então tem SVGs bem grandes. E às vezes não tem como, tipo, tirar dados. Tem técnicas, né, de você passar num otimizador de imagens e tudo mais, mas às vezes você quer o SVGzão lá mesmo. Tem coisas que, por exemplo, é o logo, você não quer que fique com baixa resolução. Então, essa técnica aqui que eu vou mostrar para vocês, ela ajuda bem a tirar esses caras aqui, né, do fluxo de renderização principal e, e deixar a página mais leve. É bem Até legal. agora, Esse de otimização eu enviei aqui dois links que eu acho que são super úteis, tanto o SVGO como o Scoosh. O SVGO é para SVGs, né? Quando às vezes você tem um SVG que é criado, sei lá, num programa da Adobe aleatório, que tem várias coisinhas que são desnecessárias. Aí você coloca lá um SVG desse jeito e ele vai otimizar para a melhor maneira possível. E o Scoosh, que eu lembrei porque é feito pela mesma pessoa, o Jake, faz a mesma coisa para a imagem. Então, são duas ferramentas que a gente usa bastante aqui na Deco, quando cria algum conteúdo e vai colocar lá no site, porque eles rapidamente fazem essa otimização para você. isso, esse push é bem legal, porque você tem. Não sei se vocês já brincaram de otimizar a imagem, mas se você joga a imagem ali, tem um monte de hiperparâmetros, né, que se chama, que você pode brincar. Então, você fala assim, eu quero comprimir com 10, com 8 bits de cor, ou com 4 bits para ver o que acontece. Eu quero fazer. Tem vários parâmetros que você pode ir brincando e você tira, tipo, muito, você tira, sei lá, 20, 30% do tamanho da imagem final sem ela tomar nenhuma degradação, né? Sem ficar pixelado ou alguma coisa assim. É, beleza. Tá, mas como é essa técnica é milagrosa? O que acontece? Basicamente é o seguinte. Então a gente tinha. O que eu fiz, né? Eu peguei a página, abri, vi que ela tem SVGs aqui em inline, vi que os SVGs são grandes. E eu gostaria de não renderizar, não fazer com que esses SVGs venham no document, mas eles venham depois em um SVG. E por que isso é legal? Porque isso vai fazer com que a gente, em vez de carregar o HTML e já vir com os ícones juntos, ele vai carregar o HTML, o browser vai pedir a imagem dos SVGs, e depois, enquanto já vai executando JavaScript, enquanto já vai pedindo as imagens e tudo mais, e aí quando os SVGs virem, ele vai mostrar na tela. Então é meio que a gente está
melhor ocupando o processamento do browser, né? Em vez do browser pedir um HTML gigante que vem tudo já pronto, ele pede um HTMLzinho, enquanto ele vai processando várias coisas, ele vai pedindo os SVGs, já vai pedindo as imagens, já vai pedindo outras coisas e no final o carregamento deve ser um pouquinho, a experiência final, né, deve ser um pouquinho melhor. E aí para mostrar isso funcionando, né, como é que fica o site final? Aqui a gente tem o site final, esse aqui é o que eu não mexi ainda, então você tem um Fast 3G aqui. E aí se a gente simular, né, o throttling aqui de network, não sei se vocês conhecem essa feature aqui, mas se você vem aqui na aba de network, você consegue emular como se você estivesse numa internet mais lenta. E aí você vai ver como o usuário final vai ver se ele tiver numa conexão ruim. Geralmente, o que eu gosto de fazer é botar também nessa viewport do Moto G4, que é quando ele que é como o usuário geralmente tem uma internet pior, né, que geralmente é um mobile, vai ver o seu site realmente carregar. Então, se você dá um refresh aqui, sim, sempre desabilite o cache. Desabilitar o cache quer dizer que é como se você estivesse fazendo um carregamento pela primeira vez, né, de um usuário que carrega pela primeira vez. E aí, não sei se vocês conseguem perceber, aqui nesse jeito a página carrega já com todos os ícones, e aí depois vem as imagens e tudo mais. Depois das modificações, como é que vai ficar o site? O site, esse aqui é a aba com todas as modificações já. Eu vou botar em Fast 3G aqui, para a gente ver. Tá com zoom aqui. O que vai acontecer, tá? A gente... Deixa eu dar recarregar aqui. O que vai acontecer? Vai vir um HTML primeiro, depois ele vai puxar os ícones enquanto ele já carrega as imagens. O que isso pode levar? Isso pode levar com que a gente tenha algumas métricas do Lighthouse melhoradas. Por exemplo, o First Contentful Paint, ele pode ser um pouquinho melhor, e o Spin Index também. Por quê? Porque ele vai conseguir meio que paralelizar o jeito de pedir os assets, né? Então, em vez de vir já tudo pronto, ele vai carregar a página, vai carregar progressivamente, né, a página. Basicamente é isso. E aí, no final, a gente vai, em vez de ter os SVGs aqui dentro do HTML, a gente vai ter um arquivo chamado sprites. Eu já explico o que é sprites, que tem todos os SVGs. Aqui, você vê que ele tem 52K aqui de SVG. Até agora, vocês entenderam então um pouquinho a diferença final de como é que vai ser a experiência, né? E qual que são os trade-offs? Trade-off basicamente é que os ícones vão vir depois, em vez de vir junto com a página. Essa é geralmente a diferença. E aí a parte de performance que vai carregando progressivamente. Beleza? Ximenes, Diga. só complementando que também melhora o LCP também. Isso, exato. O LCP, o que é o LCP, né? O LCP é o Largest Contentful Paint. Basicamente, quanto demora para carregar essa imagem aqui do site, a maior imagem do viewport. E por que melhora o LCP? Porque ele vai baixar o HTML mais rápido, o browser vai achar essa imagem mais rapidamente, e quanto mais rápido ele acha essa imagem, mais rápido ele baixa essa imagem também. Então esse tempo, né, de baixar a imagem vai ser menor e aí você vai ter um melhor Web Vitals. E aí tendo melhor Web Vitals, o seu algoritmo lá, o algoritmo do Google lá de SEO e tal, que leva em conta os Web Vitals, é capaz de melhorar um pouquinho a sua página lá no SEO também. Então essa técnica aqui ela é legalzinha para todos esses efeitos, né? Mas muito bom, muito bom. Obrigado por você ter lembrado disso. E acho que uma coisa que é legal de mostrar, vocês podem ver que estão todos no servidor, né, que eu botei aqui. E acho que uma parte legal de ver também é o timing, né, a diferença de tempo para baixar. Então, numa internet aqui Fast 3G é basicamente o nosso 4G aqui, tá?
Então, num 4G, vocês podem ver que aqui a gente consegue ver como é que o browser fez para baixar o HTML. Então, se você abrir aqui, você vê que tem esse request sent, que é quando é que o browser... É meio que a timeline de como é que o browser baixou essa página. Então, ele mandou o request, ficou esperando o servidor responder, e aí aqui ele fez o download do arquivo. Então, aqui você pode ver que aqui ele ficou esperando 571 milissegundos, que essa é a página não otimizada. Opa. E essa aqui é a página otimizada. E aí ele ficou basicamente esperando ao mesmo tempo. O que faz sentido, porque isso aqui é determinado simplesmente pela latência da rede e pela latência do servidor. E como a gente está na mesma rede, né, com Fast 3G, basicamente é o mesmo tempo esperado, 571, 575. A grande diferença aqui é o content download, porque que é o tempo do browser baixando mesmo a página. Aqui foi 183 milissegundos na página otimizada, e na página não otimizada foi nesse 1 segundo. Então, aqui, né, que mostra o tempo total, né, quanto tempo o browser ficou esperando, aqui ficou 1,60 segundos, e aqui ficou em 700, basicamente 30% a menos, né, de tempo. Não, 30% não, a metade, mais da metade de tempo a menos, 1,60 aqui. Então, e o que isso leva? Isso leva, né, a um aumento de conversão, aumento de dinheiro, né, pra gente no final do dia. É isso que isso significa. Muito legal, Gimenez. É mais um trabalho de prioridades, né? Você não diminuiu o conteúdo no final que chegou no browser, né? O SVG continua lá, a página continua lá, mas você, na fila de coisas, no tempo que chegam no browser, você colocou o SVG um pouco mais para depois, né? E não impediu dele de renderizar outras coisas. Exatamente, é isso mesmo. E Essa parte aí de mostrar os times é bem legal. Tem como eu ter acesso a mais detalhes quando essas métricas acontecem, eu talvez entender o que é que causa isso através do DevTools aí? Como é que eu posso ver isso? isso, muito legal. A gente tem essa abinha aqui de performance também, onde você pode vir aqui, clicar aqui e clicar na rodinha aqui, você pode setar throttlings, né, para você simular como é que seria para o usuário normal. Geralmente o que eu faço, eu boto um Fast 3G e um 6 vezes de slowdown aqui, e aí se você rodar aqui, ele vai fazer um profiling. E aí nesse profiling, ele vai pegar todo tipo de métrica que eu preciso para depurar a performance do site, né? E aqui ele te dá bastante insights sobre o que está acontecendo, quem é que está demorando e sobre a ordem das coisas que está acontecendo. Como o Lúcio falou, a ordem que as coisas acontecem é bem importante, né? Então você pode ver aqui, ó, você tem um timeline, né, do carregamento do site. Isso aqui é bem legal. Então, ó, olha que legal. Aqui a gente baixou a página, né? Aqui a gente estava com a página carregada, quando a gente deu refresh, ele baixou a página. E aí, olha que legal isso aqui. Ele começou, tá vendo? A gente tem começar, baixou a imagem antes mesmo dos ícones aparecerem. Então, a gente vai conseguir mostrar as imagens do site até mesmo antes dos ícones. E aí só depois os ícones vêm. Ó. Olha que legal. Isso aqui ajuda bastante na performance do Google, né? Na sua nota final do Lighthouse e nos Web Vitals, né? No final. E aqui você pode ver, então, essa timeline aqui que ajuda bastante você ver como é que está carregando, sem precisar ficar dando refresh. E aqui você vê o network, que é a ordem das coisas que aconteceram, que é basicamente a aba de network. Então você vê que ele baixou HTML, aí ele começou a baixar os JavaScripts, aí ele baixou um CSSzinho que precisava, baixou mais JavaScript, e aí aqui ele começou a baixar os nossos sprites, os sprites, basicamente os nossos SVGs aqui, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que são sprites. Começou a baixar as imagens aqui, então você consegue ver as imagens também, então você consegue ter esse timeline das imagens e entender qual que é a ordem.
Outra coisa, uma outra técnica que a gente pode chegar com vocês na semana que vem é como eu faço para que essa imagem aqui, que é a Largest Contentful Paint, seja, na verdade, pule de prioridade, né? Saia daqui de baixo e ela comece a baixar antes aqui, antes de baixar os JavaScripts, para que essa imagem aqui seja mais rápida ainda e a gente tenha um Web Vitals melhor ainda. Então é assim que você ganha meio que insights sobre tudo isso. E aqui você vê os eventos, né, das coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, esse aqui foi o First Contentful Paint, e aí você consegue ver como é que é a sua página no First Contentful Paint, que são as métricas do Lighthouse. E aqui você consegue ver também o Largest Contentful Paint. E isso é bem legal, porque você consegue ver, isso aqui é essa imagem aqui, quando essa imagem terminou de carregar, rolou o First Contentful Paint. Tranquilo até aqui? Muito legal. Parece super complicada essa tela, né? Mas você explicando aí, não tem nada de mágico, né? Ou conceitos muito complexos. É só porque são muitas informações para mostrar para o usuário, porque só assim fica útil, né? Você vê ao longo do tempo, você vê os requests. É bem interessante. Perfeito. E aí você consegue também ver o que está acontecendo como é que o browser está executando os seus JavaScripts e tudo mais. Então, por exemplo, tem uma métrica lá do Lighthouse que chama Total Blocking Time, que é o tempo que a main thread, né, que é o executador JavaScript, fica travado executando JavaScript, ou parseando ou fazendo alguma coisa. E aí aqui você pode ver que, por exemplo, a gente tem uma large task, que é uma task que o browser considera que demorou mais do que deveria. E aí aqui também a gente consegue pegar, né, por essa tela aqui e falar assim, putz, tá, é nesse JavaScript aqui que está ocorrendo esse large task. Deixa eu ver o que ele está processando. Ele executou esse arquivo aqui por 191 milissegundos. Geralmente, o máximo que ele deixa é 50 milissegundos. Então, a gente está a quase 4 vezes mais do que a gente poderia nesse caso aqui. E aí você pode ir pegando e, né, entendendo, por que está acontecendo aqui? Tem como eu executar isso aqui em outra task, né? E aí você consegue ir melhorando a performance assim. Essa aqui é a Gemini, parte. esses nomezinhos aí, H, S, M, fica difícil eu saber onde que é que isso significa, né? Tem outra forma de eu ver esses dados aí que seja mais simples, porque eu acho que, do jeito que você falou, isso representa funções, né, no meu código. Isso, perfeito. Quando você executa o Deno Task no localhost, Deno Task Start, você consegue. Eu não tenho aqui eles, mas você consegue visualizar basicamente a mesma coisa que está acontecendo aqui, só que os nomes das funções ele não fica minificado. Nosso nome disso aqui é Miglin, que eles não ficam com esses nomes aqui feinhos, mas eles ficam com os nomes bonitinhos, né? Que é o nome dos componentes que você escreveu no seu código. Tanto nessa view aqui, quanto o Preact, o próprio Preact, ele tem um Chrome Dev Extension. Ele tem esse Preact Developer Tools, que você consegue adicionar. Deixa eu até adicionar aí para vocês. E a gente consegue brincar. Será que eu tenho que fechar aí? Preso. De novo, para aparecer. Vou ter que. Eu acho que a gente não está incluindo o script de debug do Preact hoje em dia. É? Acho que não em produção, né? Talvez se tiver um localhost, não sei se ele rola. Sim. Preact. Perfeito. É que ele tem Olha, então o Fresh bota, pelo visto. Sim, sim. Aqui ele tem um profiler. E aí, se você rodar o profiler, isso é bem legal. Você consegue esperar ela carregar. E aí, se você para aqui, o profiling dele é correto. Muito bom.
Talvez a gente não esteja passando o profiler, né? A gente não tá passando o profiler, só outra coisa pra gente melhorar. Mas é que geralmente eu uso esse aqui do browser mesmo. E vou entendendo o que está acontecendo. Tem uma técnica arcana também que você usa quando nada. Que às vezes você tem que perfilar isso aqui. E aí, às vezes ele não mostra o nome bonitinho. Por exemplo, eu acho que nesse caso aqui ele não vai mostrar o nome bonitinho. Ele fica com um E anônimos. Tem um caso, tem um negócio aqui que você usa tem um jeito de você pegar e fazer uma marca aqui, uma marca vertical, que é usando uma performance.mark. Tem essa API aqui do browser. E aí você consegue pegar e fazer tipo no console. Performance. Isso no seu código. Aí você consegue. Deixa eu ver se eu acho um componente aqui. Header. Se você fizer um performance mark. Eu acho que esse aí não vai rodar no browser, né? Pode ser. Talvez o minicart. Vou pegar uma island. Que é, claro, uma grande vantagem de desenvolver o seu site usando a Duck. Por padrão, as coisas que não precisam enviar JavaScript para o cliente não enviam. E aí, sem trabalho nenhum para você, já é uma grande economia aí também no gasto que o seu site tem no browser dos clientes. Deixa eu ver se aparece aqui. Pô, tô pegando o jeito de Baby, né? De falar uma coisa técnica e fazer um jabá, um marketing logo depois. Tem cuidado aí, Baby. Daqui a pouco vai ficar só gravando aí os eventos. Cadê o nosso performance mark aqui? Ele devia ser um tracejadinho desses, tipo LCP? Exato, exato. Ele aparece aqui. É que eu não sei se nem isso aqui está sendo executado no browser. Você marcou o mark e o start e o end e uma marcação? Não, acho que só fazer o mark. Se eu lembro bem disso aqui. Pronto. Era para ele marcar, cara. Não sei se eu tenho que ativar alguma coisa aqui no browser. Bom, essa é a parte boa de mostrar ao vivo, né? Que eu não lembro como é que fazia isso. Eu posso Nosso pegar trabalho aqui. é assim, né? Bom, porque como não era essa técnica que eu ia mostrar para vocês, eu nem me preparei antes para lembrar como é que fazia isso. Mas, bom, tem essa tela aqui e a gente tem como você pegar e marcar aqui para você saber quando é que a função começa, quando é que ela termina e você saber qual que é a função que você está mexendo. Mas isso a gente vai fazer em outra apresentação aqui, porque eu realmente não lembro como é que fazia isso. Foi super legal. Eu mesmo não conhecia dessa API especificamente. E eu, assim, entendi como é que ela funciona. Eu acho que talvez seja só encontrar aí o que é que tá desconectado. Mas bem legal. O Guilherme, inclusive, mandou o link aqui do MDN sobre ela. Bem legal. É bem maneiro. Bom, em outra aula quando a gente entrar nessa aba aqui de performance, a gente mostra. Mas hoje, bom, beleza. Então, recapitulando até aqui, a gente vê aqui o tamanho do document, a gente vê, putz, o document tá um pouquinho grande, geralmente a partir de 30, 40K fica bem grande. Aqui a gente está com 120. Como é que a gente pode diminuir ele? A gente abre ele, vê que tem SVGs lá em significados, fala assim, então eu posso extrair meus SVGs para arquivos externos
eu vou fazer com que a ordem do carregamento seja diferente, eu vou dar mais prioridade para minha imagem do que para os meus SVGs. E, e aí até agora foi isso. E aí vou mostrar um pouquinho como é que a gente faz isso, faz o código disso realmente. Beleza? Até aqui? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Fiquem super à vontade aí para abrir o microfone e perguntar. Tem bastante. Essa técnica ela tem bastante críticas. Uma das críticas dela é que, tipo, tem gente que não gosta que faça isso com todos os ícones, geralmente os ícones da marca. E aí o pessoal fala assim, cara, eu acho ok fazer essa técnica de lazy loading, né? Com ícones, tipo o carrinho do usuário, coração, o hambúrguer aqui. Mas a minha marca eu quero que ele venha significado, justamente para tipo quando o site carregar já vem com a minha marca. Ou então tem essa discussão. Eu geralmente prefiro botar tudo no SVG. Por quê? Porque a implementação de tudo fica muito mais fácil e mais simples de seguir na cabeça. E eu sei que a imagem principal aqui vai carregar mais rápido. Mas isso é uma grande discussão na comunidade. Assim. Sobre isso, Jimenez, eu acho que fora do ambiente web, SVG é uma coisa um pouco desconhecida. Acho que tá se normalizando mais depois do Figma e o Illustrator começou a adicionar. Em geral, as pessoas usam mais imagens com PNG ou até JPEG. Quais são os trade-offs aí para um caso como esse aí das logomarcas da Zidog entre usar ela como PNG e usar como SVG? O que é que a gente geralmente considera ao fazer essa decisão? Perfeito. O, o PNG e o JPEG, geralmente eles não são. Tem um negócio que chama vetorialização. O que é isso? O, o tamanho, dependendo do tamanho que a marca fica na tela, com um JPEG, por exemplo, se você deixar ele muito grande, a marca vai começar a ficar pixelizada e às vezes você não vai conseguir ler legalzinho o ícone. Com SVG já não. Você tem como fazer um SVG com que você possa aumentar e diminuir e o tamanho sem perder a qualidade da imagem, né? Acho que essa é a grande diferença. Você conhece mais alguma, Ulisses? Pô, assim, perguntando na hora, só você para responder aí. Eu acho que é mais esse caso mesmo. O SPG ele tem facilidades também se você quer adicionar. Vou adorar saber o que o Dudu acha. Mas só completando, o SPG tem facilidades para você estilizar partes específicas, né, ou até animar ele, porque realmente é como se fosse um desenho na tela e não um bitmap, né, que é JPEG, PNG, que é só você imprimir. Mas eu adoraria saber o que o Dudu acha aí também. Então, eu ia falar exatamente isso, Ulisses, né? Que nesse caso aí a gente não teve necessidade de fazer isso, mas é uma técnica bem legal para você adicionar uma imagem que seja mais performática, né? Você não precisa adicionar muito código para animar um SVG assim. Eduardo, sobre esse ponto, isso é também uma das vantagens do SVG, porque ele não precisa fazer geralmente um request para pegar um dado, a não ser que você bote uma imagem como Base64, mas geralmente você usa o arquivo vindo de uma URL, e aí como está ali em SVG, ele é exibido mais rápido, que foi o que o Jimenez pontuou agora há pouco. Isso é uma vantagem também do SVG. Massa. Exato. Então, deixa de conversa, bora lá pro código. O que a gente vai fazer? Cara, aqui eu tô com o repositório todo. Tô com o master dele. E aí, o que a gente vai fazer, cara? Deixa eu fechar tudo aqui. E aí, eu vou mostrar como geralmente
confiar cegamente na NPM não é uma boa ideia. Por quê? Se você pega aqui o NPM e vê o... Como é que chama o negócio aqui? O Hero Icons, que é uma biblioteca de ícones. O que ele fala, cara? Ele fala, geralmente, vou pegar até a versão do React dele. Como é que ele fala para você incluir essa biblioteca no código? Ele fala para você... Ele fala para você fazer isso aqui. O que isso aqui faz? Você vai dar um seu... Né, na época do Node, aí, né, install, ou na época do Deno, você vai botar no seu import map, passando o ESM aqui. Só que ele fala assim, ó, como é que você adiciona isso aqui no seu código? Você vai fazer um import do ícone que você quer da biblioteca ali, né? E aí você vai pegar e vai colocar ele no código assim. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está fazendo duas coisas. Você está fazendo quando esse componente renderizar, ele gerar um SVG inline no código, né? Então ele vai gerar uma div com SVG, com todo o conteúdo do SVG, final, terminar o SVG. E ele vai gerar, se isso aqui estiver numa island, também o JavaScript para gerar esse código aqui. Então ele vai gerar dois overheads no seu site. Ele vai adicionar um JavaScript, que é a versão JavaScript do SVG, e vai gerar o documento no HTML final. Beleza até aqui? Beleza. Tá, se você faz isso, você acaba colocando todos os JavaScripts inline e aí você acaba tendo um document grande. O que você pode fazer em relação a isso? Em vez de você fazer isso, você pode vir aqui no site do Hero Icons, por exemplo. Geralmente todos esses frameworks de icons eles têm isso. Você pode copiar um SVG e você, gostei desse ícone aqui. Você pode copiar esse SVG e você pode vir aqui na sua pasta static aqui do seu código, Fresh, ou isso aqui funciona em qualquer framework, tá? Não precisa ser nem no Fresh, pode ser Next, pode ser Gatsby, pode ser um Create App, pode ser qualquer coisa. Você cria assim o seu ícone aqui, Academic Cap. Ponto SVG. E você bota aqui seu SVGzão. E aí, agora como isso aqui é um arquivo normal, né? Você pode vir aqui em alguma dos seus componentes ou nas suas islands e tudo mais. Eu vou, sei lá, product card. Você pode vir aqui e botar ele aqui, tipo, eu quero botar uma imagem cujo source está em /academic. E aí isso aqui funciona como uma imagem qualquer. Beleza? E aí o que isso aqui vai fazer? Você vai ter o mesmo efeito no final de você ter o SVG lá no seu site, mas você não vai incluir nem no HTML final, porque no HTML final vai ter uma tag MG apontando para o SVG, e no JavaScript também não, porque ele não vai precisar importar, você não está fazendo um import aqui, né, em cima, você está só referenciando como se fosse uma imagem qualquer. Beleza até aqui? Então esse é um jeito esse foi um jeito naive, né, que o pessoal fala, um jeito ingênuo de você, tipo, adicionar SVGs assim no site. Por que isso aqui Por que isso aqui é ruim? Isso aqui é um pouco ruim porque se você tiver vários, porque um site não é nunca um SVG somente, né? Se você ver nesse site aqui, eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 SVGs só nessa primeira parte aqui. Imagina se você pôr um arquivinho para cada SVG, o browser ele vai precisar fazer 9 requests só para pegar todos os SVGs dessa página.
E tem um negócio no HTTP e nos browsers também, quanto mais arquivos você precisa baixar na página, mais lenta ela fica. Então, se você pegar uma página que tem, sei lá, 100 kilobytes para baixar, você tem uma página que tem 100 kilobytes para baixar e outra página que também, igualzinha a ela, que também tem 100 kilobytes para baixar. Se você fizer a primeira com 20 requests e a segunda com 100 requests, a segunda vai demorar muito mais do que a primeira, mesmo baixando a mesma quantidade de dados. Isso é uma coisa que é bem difícil de. Tipo, no começo, para mim, não fazia. Quando eu comecei o WebDev, não fazia muito sentido. Mas é porque na minha cabeça, pô, se eu tenho mais requests, eu vou estar paralisando mais, vou estar baixando mais rápido as coisas. Mas não, é exatamente o contrário. O browser ele lida muito bem ainda com fazer 1 bilhão de requests ao mesmo tempo. Se você deixa ele nesse range de 10 a 20 requests, ele lida bem. Se você coloca muito mais do que isso, ele começa ele põe em filas, o sistema operacional não lida muito bem. Cara, tem um monte de probleminhas aí que tem também versão de HTTP, porque o HTTP em si tem versão, tem a 1.1, tem a 2, a 2 era para resolver isso, mas nem todo mundo suporta. Então tem um monte de briguinha aí que a gente pode até fazer uma sessão sobre isso também, como baixar o número de requests total que são feitos. Mas esse é o problema com essa técnica aqui, né? De você, tipo, botar um SVG e botar ele aqui. Tá, como é que então a gente é, pode resolver esse problema, né? Tipo, pô, eu tenho 9 SVGs aqui, eu queria só fazer, no máximo, se não um request, no máximo alguns requests. Tem uma técnica que o pessoal usa em videogame, que chama Sprite Videogames. São essas fotos aqui. Eu não sei se vocês já brincaram com esse negócio. Eu não sei se vocês já fizeram desenvolvimento de jogos. Mas quando você vai fazer um jogo, você quer fazer o Mario aqui, você geralmente não tem. Você tem tipo as artes, né? Você geralmente tem um cara que desenha o Mario aqui. E você não tem, no jogo, você tem o mesmo problema que a gente tem aqui, bizarramente, que você não pode carregar uma imagem por vez, né, para você animar o seu personagem, porque demora para você abrir um arquivo e colocar ele na memória. Então, se você tivesse que abrir vários arquivinhos separados e manter isso aí na memória e ficar ciclando, isso geralmente não é. O jogo começa a ficar daquele lagging, assim. Então, o que o pessoal faz? Eles botam basicamente todas as artes e todas as imagens do personagem em uma foto só. Então, o arquivo final é um arquivão, tem todas as imagens. E aí eles pegam essa matriz de dados, né? E começam e fazem um algoritmo que meio que corta, faz um crop aqui da imagem do personagem na posição 1, na posição 2, 3, 4, 5, 6, e eles vão ciclando isso, né? Então no final você tem um arquivo só carregado na memória e você só acessa partes desse arquivo e mostrando, né, para o usuário parte desse arquivo. Isso essa técnica chama de sprites, né? E dá um resultado bem legal para o usuário final e tipo, o jogo não fica com lag. Acontece que o protocolo do SVG dá esse mesmo poder pra gente. Ele tem um negócio que se você criar um SVG, então chamado, sei lá, vamos criar aqui, sprites. E que é um SVG normal, então ele começa com a tag SVG e termina com SVG. Só que se você. Geralmente aqui tem path, não sei se já abriram um SVG. Deixa eu até abrir aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um SVG normal. Se você abre ele aqui, ele tem alguns headers aqui e ele vai ter esse path aqui, que é basicamente o dado, né, em si do SVG.
Se você cria um SVG, só que em vez de ter um path aqui, você coloca um symbol, você pode agora jogar todo esse SVG aqui dentro. Na verdade, vou fazer assim. E agora você pode começar a colocar vários SVGs aqui dentro. E esse aqui é basicamente o formato para você fazer uma imagenzinha assim, só que de SVGs. E aí, em vez de. Só que se você ler o protocolo do SVG, você não pode ter SVG dentro de SVG, e aí geralmente o pessoal faz um negócio chamado symbol aqui. E aí você tem vários símbolos dentro do mesmo arquivo. Até agora faz sentido? Tá claro o que a gente está fazendo? Tá sim. Eu não Beleza. arrumei a sonoplastia, mas eu queria ter colocado aquele som do Manual do Mundo, tá ligado? Depois que você Muito fica bom. pra próxima, tô prometendo. Boa. E aí, falta só como é que eu acesso, né? Como é que eu falo assim, eu quero esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui. Como é que eu faço isso? É que nosso protocolo é só você dar um ID com o nome que vem da sua cabeça. Então vem sei lá, SVG1 aqui. Aí esse aqui eu vou chamar ele de 2. E aqui eu vou chamar ele de 3. E assim por diante. Vou tirar aqui porque 3 já está suficiente, né? São muito espertos. Para ficar dando nome para todo mundo aqui. Então, assim, aí, bom, como é que eu renderizo isso, né? Aqui, você vai criar, em vez de ser uma tag IMG, vai ser uma tag, vai ser uma tag que eu vou copiar da minha cola aqui, porque eu nunca lembro como é que ela é também. Ela é assim. Tá? Perfeito. Em vez dessa tag IMG, você passa o SVG específico. Eu vou criar uma tag SVG que vai ter, depois a gente brinca com isso aqui, que vai ter uma tag SVG que vai, em vez de ter o path, né, que é o nome, geralmente o que tem dentro do SVG, ele vai ter um use com href para o arquivo que a gente criou, que está em sprites.svg, dando hashtag no nome do que a gente quer renderizar. Então, se eu quero renderizar o SVG1, aqui eu vou botar SVG1. Se eu quiser o 2 ou o 3 e assim por diante. Então, esse é o jeito que você cria um bitmap com SVG, bota vários SVGs lá dentro e dá nome para ele. E aí esse aqui é o jeito como você renderiza no browser e acessa eles. E aí isso é legal porque a gente vai agora baixar um arquivo só chamado sprites.svg. Então eu posso vir aqui e fechar esse cara aqui. Chama sprites.svg. E aí eu tenho esse carinha aqui que eu posso gerar renderiza esse cara aqui e no HTML final ele só gera só gera isso, né? Só gera SVG, use e tal, em vez de ter aquele path com vários dados e tudo mais. Então, basicamente a técnica é essa. Vamos tentar fazer um primeiro aqui que dá certo. Então, vamos botar a mão na massa aqui. Até agora tá certo? Tá ok? Beleza. Ó, antes de eu começar atacando os SVGs aqui, eu vou pegar só uma última coisinha aqui, que eu acho bem legal, que é esse nosso componente aqui que a gente fez. Se copiar assim. Eu vou vir aqui nessa parte de componentes UI e criar um componente chamado icon.testx. O que vai ser? Que eu estou criando aqui? O que eu estou fazendo com esse componente aqui? Poderia vir em todo lugar que eu estou colocando, renderizando SVGs aqui e botar, tipo, SVG use
com href, sprites.svg, passando o nome do que eu quero renderizar, que é o svg1. Eu poderia fazer isso em todo quanto é lugar e isso aí funcionar. Só que a gente tem componentes aqui, né? A gente tem um negócio bem legal para que a gente possa componentizar isso aqui e deixar isso aqui de um jeito que funcione com o nosso design system e que a gente possa reutilizar. E se a gente quiser renomear esse arquivo aqui, a gente só precisa mexer em um lugar. Então a gente pode criar um componente, então, que é um icon aqui que eu vou chamar, que ele tem algumas coisinhas, né? A primeira coisa que ele tem, ele renderiza o SVG com use. E aí, deixa eu até melhorar aqui o zoom aqui para vocês. Ele tem SVG com use. E o nome dele, eu vou colocar ele como uma prop. E não vai ser uma prop qualquer. Ele não vai ser uma string aqui, né? Que eu só passo o nome do SVG que eu quero renderizar. Ele vai ser um cara especial aqui que vai ter o nome de todos os IDs que eu vou botar aqui dentro. Então aqui, nesse caso, SVG1, SVG2, SVG3, eu vou vir aqui e vou falar assim, cara, eu posso passar SVG1, posso passar SVG2, eu posso passar SVG3. O que isso vai fazer? Ele vai fazer com que os nomes que eu posso dar são só os nomes dos caras que existem aqui dentro. E aí, quando eu for usar o ícone, por exemplo, se eu quero renderizar o nosso icon aqui agora, deixa eu importar ele. Quando eu for colocar name aqui, igual, quando eu começar a adicionar string, ele vai me dar as opções dos ícones que existem. E aí, se eu quiser adicionar um ícone novo, eu só venho aqui na minha sprite, colo, né, o ícone que eu quero, dou um ID para ele e venho aqui no meu ícone e meu componente e dou um nome. Adiciono aqui no nome. Jimenez, baby aqui. Diga. Então, vai dar 5 horas, eu vou sair aqui, eu parei de gravar, o Lúcio tá continuando a gravação, só para o pessoal da Z-Dog saber que a gente vai ter esse material todo gravado e a gente vai ter o estudo de grupo agora às 5, mas vou sair, mas cara, tá animal, muito, muito maneiro, falo por mim pelo menos. Massa, beleza. Bom, isso vai virar o pessoal da Z-Dog também vai virar um PR no repositório deles, já é, na verdade. E aí a gente pode ir por lá também. E o brasileiro está fazendo um bom guia também sobre. Vai ter tudo isso escrito também. Jimenez, posso tirar uma dúvida antes da gente sair? Que eu acho que todo mundo da Z-Dog vai ter que sair, né? Então, queria tirar uma dúvidazinha. Fala aí. Eu fiquei pensando na possibilidade de, no CMS, a gente permitir que um usuário adicione o SVG ao projeto por lá, né, no caso. Então, seria possível, assim, mexer nesse arquivo sprites.svg através do CMS? Aí é uma boa. E fiquei imaginando. Ô, Breno, no começo desse call, a gente tem um canal, um fórum privado aqui no Deco, que é Products Ideas. Aí eu botei lá uma thread que era fazer um first class support para esses sprites. Muito boa ideia, cara, é isso aí. Beleza, então. Bom, então nos despedimos e eu vejo o vídeo aí do final da apresentação depois. Boa. Valeu. Até mais. Beleza, valeu. Boa, muito bom. A gente quer saber dessas demandas aí. Bom, beleza. Então, basicamente é isso. É isso que a gente tem que fazer. Então, vamos fazer a primeira brincadeira aqui. Deixa eu pegar. Vamos tentar pegar um ícone aqui. Esse projeto aqui específico, ele tem esse icons aqui, que tem bastante coisa aqui. Então, tipo, quando eu comecei a ver o projeto, né? Eu abri esse icons e vi que tinha bastante ícones aqui que estão seguindo aquela ideia de tipo o SVG dentro do JavaScript, né? E aí ele tem bastante ícones aqui. Um desses ícones, esse ícone da AMI aqui, se você for ver aqui nas dog, é esse ícone aqui embaixo. Deixa eu
botar ele aqui em... Que esse ícone aqui da... Aqui, esse ícone aqui. Então, se você pegar esse ícone aqui, esse é o arquivo responsável por gerar aquele ícone. Então, vamos tentar botar esse ícone aqui no Sprites e ver o que acontece. Então, deixa eu vir aqui. Eu já estou com o meu servidor ligado. Então, se eu vir aqui em localhost, ele já deve estar aqui. E se eu filtrar por sprites, opa, sprite, você vai ver que ele não vai voltar nada, porque eu ainda não coloquei aqui nada. E aí a gente vai tentar mudar esse logo aqui do AMI, botar no sprite, e aí basicamente a gente termina por aí, porque aí depois é só seguir o mesmo algoritmo para todos esses arquivos aqui. E aí e aí não tem muito mais, é bem manual o processo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, bom, tem esse AMI icon aqui, a gente vai procurar em todas as referências, né, do arquivo para esse cara. Ele é usado aqui, só nessa parte aqui do código. E o que eu vou fazer? Então, eu vou criar um sprite para esse ícone. O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu venho nosso componente de ícone, vou colocar ele como a única opção por enquanto. Ele vai ser a primeira. E vou pegar o código do SVG, que é esse aqui, e vou gerar o meu spritezinho aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro trocar esse SVG por symbol, né? Que é o que a gente tinha visto. E agora class, o SVG não tem isso, né? Por padrão. Ele vai ser, ele consegue ser adicionado via o nosso componente de ícone, porque tá vendo esse other props aqui, que ele faz um spread aqui, então a gente pode colocar width, height, vai funcionar. Então eu posso deletar isso aqui. E aí eu posso, se eu ver aqui também, ele tem esse carinha aqui que não é isso aqui é JSX, né? Não é SVG. Então eu tenho que transformar isso aqui na SVG, como eu faço isso? Eu só boto ele na aspas. E aí eu acho que não tem mais nada de JavaScript aqui dentro, aqui é um SVG puro. E aí, se eu salvar, eu posso configurar o XML formato. Boa, pronto. Então, ele formatou, tá tudo certo com o SVG. E aí, então, se eu venho aqui, ele tem um ícone, e aí, para renderizar ele, eu vou lá no componente que está usando ele, vou trocar desse componente para o componente de ícone, né, que a gente acabou de fazer. Então, ele vai gerar esse componente de ícone. E eu tenho que passar a propriedade do name, né, para ele. Pronto, passei. Ele já está estaticamente tipado aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Quando eu der refresh aqui, putz, vê que o ícone aqui sumiu. O que aconteceu? Aconteceu que tem um probleminha aqui nesses sprites, que isso aqui tem que prestar bastante atenção. Quando você bota esse símbolo aqui e bota só o SVG, você também precisa botar uma outra informação aqui, que é essa aqui, ó. Que é esse cara aqui. Você precisa botar isso aqui. O porquê exatamente, eu não sei, mas acho que tem alguma coisa a ver com, com protocolo SVG, não sei também muito bem. Jimenez, e não tá faltando Oi. o ID, não? Perfeito. Isso também está faltando. Boa. Isso que eu ia falar. Se você fizer isso aqui, você vai ver que está faltando também. Ele não funciona ainda, porque está faltando a gente botar o ID. E aí o ID, a gente pode vir aqui e pegar ele do cara que eu tava passando aqui, né? Tem que dar um match. Se eu salvar, aí agora era para ele aparecer. E aí a gente tem agora algum problema aqui.
É outro desses aí. O que tá acontecendo agora? Vamos ver se ele tá baixando o sprite. Não, por quê? Porque eu coloquei aqui errado. Muito bom. Sprites.svg. Agora é para ele. Opa! É para ele baixar o arquivo. Tá baixando o arquivo. E se eu for lá embaixo. Ah, boa. Agora ele está lá. Então tá renderizando já. Se a gente pegar o elemento, você pode ver que ele tá aqui já bonitinho. Tá, só para mostrar para vocês que isso aqui é bem importante. Se eu tirar ele, né, tava tudo funcionando, se eu tirar ele, ele vai dar um chabu aqui. Então, esse XML-NS aqui ele é bem importante para o browser entender o que a gente está fazendo. E agora, bom, é só repetir o processo. É só vir aqui, por exemplo, nesse caso do American Express, copiar o SVG. Aí fica bem repetitivo o processo. Troca o SVG por symbol, tira as coisas que não são de SVG, pega, copia o nosso famoso XML-NS e troca OIG, né? American Express. Esse é o Pegou trabalho esse que o ID. ChatGPT vai fazer, né? Perfeito. Troca aqui, salva tudo, procura onde é que ele está sendo usado. Está sendo usado aqui. Troca ele, coloca icon, passa o name aqui e tira os imports. Salvou tudo. Tá lá. Se a gente vir aqui agora, tá usando já o nosso Sprite SVG e tal. E, bom, aí basicamente é só continuar fazendo isso pro site inteiro até esse parte de ícones estiver zerado. E também fazer isso para os ícones que estão sendo usados do Hero Icons. Tem alguns íconezinhos aqui sendo usados do Hero Icons também. E aí você faz isso, aí você pode tirar até o port do Hero Icons do import map. Então é uma dependência a menos, que é muito bom. É bom ter uma dependência a menos. E aí fazendo isso, se você vai até o final, você vai ter essa melhora aqui de passar de 123 KB para os nossos 33. E aí, então, recapitulando o que a gente fez aqui. A gente viu que o HTML estava bem grande. A gente viu que baixou o HTML, viu que tinha SVG ali no meio. A gente falou, vamos tentar tirar o SVG. A gente veio aqui para o código, criou um arquivo SVG, chamado Sprites, mas poderia ser outro nome. A gente criou um componente aqui de ícone reutilizável, que a gente possa, né, usar esse arquivo Sprites SVG, e foi passando pelo código, basicamente. Pegando o arquivo SVG, pegando o arquivo testx do SVG, jogando no Sprites e trocando no código onde a gente conseguia. É um trabalho bem manual, mas, cara, eu fiz essa pasta de ícones aqui inteira, que tem bastante coisa aqui, e tirei os ícones do Headless UI em uma tarde. Foi um trabalho de uma tarde que, pô, baixou bastante o tamanho do bundle final, né? E aí, vamos ver... Oi? Isso. E aqui é o Page Speed Insights final. Esse aqui é o não otimizado, esse aqui é o otimizado. Você pode ver que no final o score final não muda muito, mas isso não é importante. Por quê? Porque o que a gente estava tentando mexer era em algumas métricas aqui. E as métricas que a gente mais mexeu foi nesse Speed Index, que é quanto tempo a página demora para renderizar totalmente. E, claro, ficou um segundo mais rápido, basicamente.
O First Contentful Paint, ele baixou também, baixou esses 300 milissegundos aqui. Então, a gente melhorou bastante o tempo da página ela aparecer para o usuário, né? E aí é isso. Performance é isso. Você vai pegando uma métricazinha por vez aqui, vai melhorando, e aí essa nota aqui final vai subindo. E aí, para você saber qual que é a coisa que você tem que mais mexer, que você tem que melhorar para mais aumentar essa nota aqui, uma das coisas que a gente pode atacar bastante agora aqui, ó, você pode ver que é o LCP. Que se a gente, por exemplo, deixar ele bom, essa nota aqui vai crescer bastante. Então, se a gente ficar com o LCP abaixo de 2.500, a nota vai já para 83 no mobile. E a gente fez algo para melhorar já, né? Nesse sentido que é deixar o DOM pequenininho. Então, esse é o primeiro passo. Deixou o DOM pequenininho, agora a gente pode atuar na imagem para deixar ela menorzinha também. Mudar a ordem que a gente está baixando a imagem, então fazer com que essa imagem seja baixada mais rápido ainda. Para melhorar essa nota, melhorando essa nota, a gente está com uma nota bem decente no Lighthouse. E aí depois a gente pode atacar algumas outras coisas, por exemplo, blocking time. Se a gente melhorar o blocking time um pouquinho mais, a gente já chega no verdinho e assim por diante. Beleza? Então acho que essa foi nossa primeira live code. A gente quer fazer isso, né, basicamente com muito mais frequência. A gente quer ter essas como é que a gente fala isso? Essas. A gente quer ter esses momentos mais frequentemente com vocês. E essa primeira vez foi mais, mais caótica, mas acho que na segunda a gente consegue já ter as nossas risadinhas do nosso. O Lúcio já tem as nossas sonoplastias. Se tiver isso, vai ser um nível a mais, mas assim, já foi maravilhoso. Eu mesmo aprendi muita coisa, tenho certeza que o pessoal também. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar. Críticas e sugestões também, falou assim, você falou demais, mais hands-on, menos hands-on, gostei, não gostei, também a gente quer ouvir. Eu tenho um ponto também a acrescentar, que é utilizando dessa mesma técnica, que é utilizar a tag use, né, para referenciar um SVG. Por exemplo, digamos que a gente tem esse SVG da ZDog ali em cima, e ele aparece em outra parte do próprio código. Só que ele está no above the fold, né? Então eu quero botar ele inline no meu código. Só que se ele aparecer duas vezes, eu teria que, normalmente, eu colocaria a tag SVG em dois lugares, né? Tem como você definir ele, passar um ID e referenciar no mesmo document um SVG, através dessa mesma técnica aí que o Gimenez mostrou. E aí, no lugar de você ter duas vezes aquele SVG, você só referencia ele e só leva uma vez para o browser. Legal, né? Você pode dar um ID no SVG aqui em um lugar e aí dar um use, né? Em outro. Isso. Legal, maneiro. É, É Jimenez basicamente comentou. um hashtag, né? Mas, desculpa, pode falar, Luiz. Por nada. Você tinha comentado, né, que o brasileiro está fazendo um material sobre isso, e quem quiser guardar esses ensinamentos ou enviar para alguém vai ter como. Queria saber como é que eu acesso isso aí, brasileiro? Onde é que vai estar esse conteúdo? Então, a gente está providenciando um guia justamente explicando essa técnica e como utilizar, quando utilizar e explicando onde que a técnica, quais métricas são impactadas, quais métricas do Lighthouse são impactadas com a técnica. E isso logo estará disponível para vocês da comunidade. Também vai acompanhar um vídeo bem curtinho explicando e mostrando como fazer isso. Muito legal. Quem tiver aí no computador, dá um Ctrl K e procura pelo canal Novos Conteúdos. É lá que a gente está postando isso.
E você pode lá já se inscrever no canal, mandar notificar, ligar para você quando tiver uma mensagem nova, que é só quando tiver novos conteúdos aqui feitos por nós. Gimenez, alguma coisa para encerrar aí? E sim, acho que é só mostrar aqui uma das métricas. O Lighthouse ele estava falando assim, avoid excessive DOM size, é o tamanho do HTML final, né? E aí de vermelhinho ele passou para laranja. Então a gente diminuiu bastante o número de elementos. Tem mais coisinha para melhorar ainda. Tem outras técnicas que a gente pode usar para melhorar. Mas isso mostrou que pelo menos essa é uma técnica assim rápida e que melhora essas métricas aqui, que às vezes ele não fala como melhorar, né, esse excessive downsize. Esse é um dos jeitos de atacar esse problema. E funciona em todas as plataformas. Então, agora que vocês com essas técnicas, pode aplicar hoje na loja de hoje. Você pode sair daqui e começar a fazer isso que vai dar certo. Muito legal. E é isso, né? São pequenas mudanças que você faz. O impacto nem sempre é em ordem de magnitude, passar de 60 para 90, mas é esse o trabalho, né? É justo que muito custe o que muito vale, e vale pra caramba, né? A gente tá cansado de falar para vocês aí as relações entre performance e quanto a loja realmente ganha dinheiro no final. E super, falando do lado dos desenvolvedores, super nos prestigia, né? É um trabalho super legal quando você entrega esse tipo de resultado. E olha como essas métricas podem, só finalizando, olha Claro, como essas claro. métricas podem ser misleading, né? Tipo, ele tá escrito Reduce Initial Server Response Time. Você lendo isso aqui, você fala assim, pô, o servidor que tá lento. Mas não, se você for ver aqui a página otimizada, ele estava demorando 1.300, 1.3 segundos, e aqui ele demorou 620, metade. Isso mexendo no HTML, né? Do jeito que a gente estava gerando. Então não é essa, tem que saber ler o que esse cara está querendo dizer. E isso aqui pode ser meio que visível. Você fala assim, ah, não, o servidor está lento, né? Mas às vezes não, é o tamanho do HTML que está muito grande. Bem legal. Pessoal, vou abrir mais uma vez para quem quiser perguntar ou comentar algo. Beleza, então. Acho que é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado, Gimenez. Assim, foi sensacional. Eu acho que marca o início de uma era para a Deco, da produção desse conteúdo. E fiquem atentos aí aos nossos canais. Estamos sempre postando conteúdo. Vamos organizar mais eventos como esses. E é sempre um prazer estar com vocês aqui. É isso. Muito obrigado, pessoal, e tenham um ótimo fim de semana aí. Muito bom, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, parabéns.